Olá, investidores! Espero que todos estejam tendo um ótimo dia. Bem-vindo ao vídeo de número 5 de análise técnica diária no Bitcoin. Então já vai seguindo a página do Bitcoin Times para você ficar atualizado nas notícias, cotações e análise do Bitcoin. Bom, eu gostaria de começar o vídeo de hoje com o indicador CryptoFiat Grid. Quem acompanha a página já sabe que eu utilizo esse indicador. Hoje nós temos uma pontuação de 10, o que é Extreme Fear, é um mercado muito abalado com tudo que está acontecendo. Eu gostaria de mostrar para vocês o gráfico mensal. Como vocês podem ver, a gente está sendo rejeitado na linha de tendência, justamente no ponto em $7.300, o que representa uma grande resistência para nós. Eu só consideraria um mercado bullish, um cenário bullish, caso nós fôssemos capazes de quebrar essa linha de resistência $7.300. Lembrando que nós vamos operar em dólar, já que o mercado, o lastro mundial da economia é em dólar, então aconselho que todos operem em dólar. Bom, no gráfico semanal, para quem me acompanha sabe com que eu tracei essas três linhas de tendência, baseadas nas resistências e nos suportes dos três picos que nós tivemos. Isso nos trouxe a um pior cenário a $2.600. Novamente, eu não estou dizendo que isso vá acontecer, mas que isso sim é uma possibilidade. Então nós temos que analisar o mercado de todas as maneiras e traçar a melhor estratégia. Bom, no mercado semanal, eu gostaria de dar uma atenção especial para o nosso RSI. Como vocês podem ver, desde quando a Coinbase tem o histórico, nós tivemos um movimento de capitulação bem aqui. Nós tivemos um momento de capitulação. Logo após isso, nós quebramos essa linha de resistência. Tivemos a corrida maluca até 2017, em dezembro de 2017, quando a gente começou a entrar no mercado bearish. Testamos como suporte essa linha, quebramos abaixo, tivemos um breakdown, testamos como resistência. Tivemos em 2019 aquele pump em 2019, em junho de 2019, testamos novamente como suporte. O que eu acredito que vai acontecer aqui é que nós voltamos a testar essa linha como suporte antes de fazer um movimento de subida. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês o gráfico diário, mas antes de mostrar a análise diária que eu trabalho aqui no Bitcoin, eu gostaria de comentar com vocês a respeito da página do Bitcoin Times. Na página a gente encontra as principais notícias do mundo de criptomoedas e Bitcoin, além de cotações atualizadas, as principais análises diárias através do IGTV, onde a gente posta todos os dias às 8h30, horário de Brasília. Bom, voltando para o vídeo, no nosso gráfico diário, a gente teve a quebra daquele movimento no qual nós estávamos acompanhando, que era aquele Rising Wedge, o qual eu desenhei aqui e confirmei com vocês. A gente já vem acompanhando isso há algum tempo e tivemos esse rompimento desse triângulo. Bom, se a gente pegar o Measure Movement desse movimento de quebra, que é exatamente essa linha roxa, e colocarmos no ponto em que rompemos, isso nos dá um alvo possivelmente a $4.100, que é exatamente nesse ponto aqui. Eu não estou dizendo que a gente vá ter essa quebra e ter esse movimento em apenas um candlestick, mas sim que esse movimento, que vai levar possivelmente dias, possa acontecer do nosso bottom, do nosso fundo, ser exatamente nesse valor. Outra posição que me confirma e que me dá mais força para acreditar nesse movimento é que a gente tem essa linha de suporte traçada no gráfico semanal, então isso coincidentemente é um double bottom, então fortalece ainda mais esse movimento. Caso nós pegamos esse principal movimento e interpretamos como um bear flag, um flagpole, a gente pode ver, a partir do momento que nós rompemos esse triângulo, a gente possa ver o Bitcoin alcançando valores ao redor de $3.000. Novamente, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas que sim é uma possibilidade. Óbvio que no meio do caminho nós temos grandes aspectos de suporte. O primeiro dele é em 6.400, a gente vai estar falando um pouco mais a respeito desse ponto de 6.400, tá? Que é um ponto muito importante de um outro movimento que a gente estava acompanhando. E o meu principal alvo é exatamente em 5.400, que é um suporte psicológico, também um suporte psicológico para o Bitcoin. Bom, eu quero dar uma olhada no RSI
diário. Como vocês podem ver, a gente já estava monitorando, para quem já segue a página do Bitcoin Times, estava monitorando esse movimento no RSI, mais conhecido como um Inverse Head and Shoulder, ou seja, um ombro, cabeça, ombro, só que de ponta cabeça. A gente tinha desenhado isso no nosso primeiro vídeo e, como vocês podem ver, o Bitcoin está acompanhando bem esse movimento. Só que eu acredito que para testarmos novamente o ponto de 68,70 ou até mesmo essa resistência em 70, eu acredito que nós voltemos a testar essa linha como suporte, a linha de 39,70, e então nós possamos retomar uma subida. Agora eu gostaria de mostrar para vocês também as EMAs, que é o qual eu acredito que nós estejamos ainda no movimento de bearish. Como vocês podem ver, a linha de 55, a EMA de 55, ela ainda não cruzou a EMA de 200, o que é um cenário bearish, e além disso, as outras EMA, a de 8, 13 e 25, elas continuam abaixo da linha de 25, e elas estão cruzando, elas estão se tornando a um movimento de queda, o que indica aí uma possível retração do mercado. Bom, já no gráfico de 4 horas, lembrando para vocês, gente, a gente faz isso todos os dias na página do Bitcoin Times. Além disso, nós temos as principais notícias, cotações atualizadas, e o IGTV sai todos os dias às 8h30 da noite, horário de Brasília. Então, para quem ainda não segue, peço que sigam a nossa página, @Bitcoin Times, e continue apoiando o nosso trabalho, dando força para que a gente continue fazendo esse trabalho todos os dias. Bom, no gráfico de 4 horas, como vocês podem ver, a gente estava acompanhando esse movimento, nesse Rising Wedge, nesse triângulo, e dentro disso nós traçamos esse retângulo, onde o Bitcoin respeitou muito como resistência e suporte. Então nós traçamos essas duas linhas de tendência. Como vocês podem ver, tivemos o rompimento aqui, não só do nosso triângulo, mas também do nosso retângulo, e se caso nós pegarmos o Measure Movement desse movimento, e colocarmos no momento da quebra, isso nos leva para um alvo de $6.400, que é o primeiro principal suporte. Eu acredito que nós vamos atingir essa linha de suporte a 6.400, termos um bounce back, testarmos a nossa EMA 55 como uma linha de resistência e então caminharmos para o alvo de 5.400. Um forte indicativo que eu acredito que seja para testarmos os 6.400 é que a gente está sendo rejeitado bem nesse ponto, no qual é o nosso Fibonacci, a nossa FIB de 0,5, que é exatamente em $7.200. Estamos testando como suporte, possivelmente não vamos conseguir aguentar como suporte a linha de 200 EMA e a 55 EMA. A 55 EMA está caminhando para um turnover aqui e caminhando para um movimento de queda. Então eu acredito, como vocês podem ver também, as nossas outras EMA, a 8, a 13 e a 25, já cruzaram a EMA 200 e a EMA 55, que é um indicador bearish. Então eu espero que no próximo dia, entre hoje e amanhã, nós possamos ver o Bitcoin caminhando para um valor de 6.400, testarmos como suporte e então atingimos o alvo em 5.400. Essa é os meus principais alvos para o Bitcoin. Mas é bom lembrar, e como eu sempre falo, que para confirmarmos o movimento de quebra, nós precisamos ter um volume grande. E como vocês podem ver, o nosso volume continua declinando, né? Continua caindo ao ponto de quase ser nulo. Então ainda eu estou esperando um movimento grande, né, nesse cenário, nessa área, para a gente confirmar um movimento de queda, confirmar também a quebra tanto do nosso triângulo quanto do nosso retângulo. Eu acredito que o aumento do volume é um indicador muito forte para a gente confirmar um cenário no qual nós vamos caminhar. Bom, queria passar também para vocês no RSI de 4 horas. Como vocês podem ver, a gente está acompanhando esse retângulo há algum tempo, traçamos a linha de resistência e a linha de suporte, quebramos essa linha, tivemos uma quebra da linha do retângulo do RSI. Se a gente pegar o Measure Movement dele, colocarmos no movimento de quebra, isso nos levaria a um ponto de 44, no qual já foi preenchido. O que eu acredito hoje é que nós voltemos a entrar dentro desse Rising Wedge, desse Broadening Wedge,
e que nós testamos novamente a linha de suporte a 39,70. Caso não tivermos o suporte nessa linha, rompemos e passamos a testar possivelmente o bottom de todo esse movimento, que é exatamente no ponto 10, isso lembrando no gráfico de 4 horas, o que coincidiria com o alvo em $4.200 que a gente tem marcado aqui. Bom, por hoje, o vídeo de hoje é isso. Espero que todos tenham gostado. Lembrando mais uma vez que a página do Bitcoin Times faz isso todos os dias, além de postarmos as principais notícias, cotações atualizadas do mundo não só do Bitcoin, mas das criptomoedas. Então espero que vocês sigam a página e fiquem atualizados com o que está acontecendo no mercado e os principais movimentos que o Bitcoin vai fazer nos próximos dias. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite, um abraço.